tem de apresentação já enfim, seja de apresentações como a que eu fiz ano passado no Encontro Genexus, ou outras apresentações que tem do GXFlow, até um pouco ali assim a questão do treinamento que tem na Udemy, outras coisas, ele é uma coisa mais superficial. E aí, como o perfil aqui assim dos webinars é feito para já desenvolvedores de Genexus, para aprender, por exemplo, alguma coisa do GAN que não conhece, alguma coisa assim, a gente também se focou aqui assim nessa apresentação para quem já conhece o Genexus e queira usar, e aí a gente vai passar a nossa experiência das dificuldades, na realidade, não necessariamente as dificuldades, mas, enfim, o que tem que se saber quando se começa a utilizar o GXFlow. Então, digamos que eu já seja programador de Genexus e eu quero botar o GXFlow como infra do meu sistema. Então, quais são os tipos de dados que a gente utiliza, como é que a gente inclui o usuário, como é que é o processo de transformação para a utilização do GXFlow. A gente também, enfim, vai fazer fizemos alguns vídeos de demonstração, como é que funciona e tal, mas só para dar uma ideia para vocês da nossa utilização do GXFlow, o nosso maior cliente hoje em dia do GXFlow é a Prefeitura de Blumenau, aqui em Santa Catarina. A gente está fazendo uma transformação realmente digital aqui, assim, nos processos da prefeitura. Então, basicamente, qual que é a nossa ideia? Hoje em dia, por causa da questão burocrática e formal da prefeitura, eu preciso tudo estar registrado. Então, se eu pegar e, de repente, pedir um alvará ou qualquer coisa assim, hoje em dia é tudo por papel, esse tipo de coisa, e aí, com o sistema, com o GXFlow, com os fluxos, eu consigo deixar ele totalmente, primeiro, transparente para os cidadãos aqui de Blumenau, né, ou enfim, o cidadão de outro lugar que queira, né, mas enfim, a gente segue o princípio da transparência da administração pública, e, obviamente, a gente tem muito ganho, né, porque hoje em dia é por papel, depende de levar um papel para um lado, depende de levar um papel para o outro, se perde papel, eu preciso saber, eu, enquanto cidadão, preciso saber onde é que está o meu processo, e aí eu não sei se está no papel, então se eu pego e tem um sistema que me diz quem é que foi, quando foi, e há quanto tempo está esperando entrar na atividade de processo, fica mais transparente, e também a gente ganha bastante com a questão a gente descobre gargalos no sistema para saber, por que essa atividade está demorando um pouco mais, um pouco menos. Então, esse é o conceitual que a gente utiliza no GXFlow. Aqui, assim, a gente vai pegar e passar mais a parte técnica. Quem vai apresentar é o Marlos, que está aqui comigo, que é o analista responsável pelo desenvolvimento e implantação desse cara na prefeitura, né? E, enfim, daí ele fez uma apresentação aqui, assim, do jeito que a gente pediu, mais técnica para fazer essa transformação. Então, eu vou passar a palavra para ele, eu vou até desligar meu vídeo aqui, assim, e vou deixar ele falando. Daí, se eu achar que eu posso contribuir com alguma coisa, eu falo alguma coisa, mas, a princípio, ele vai falar. No final, a gente vai abrir para perguntas, como sempre abre, né? E, enfim, agora, Marlos, a palavra é tua. Bom dia a todos. Então, como o Eric já comentou, né? Eu sou o responsável aqui pela implementação do GXFlow na Prefeitura de Blumenau. Vou contar para vocês um pouquinho sobre como a gente está conseguindo, né, realizar essa transformação ali na Prefeitura com a solução do GXFlow. Vamos começar aqui a apresentação. Então, antes de mais nada, né, a gente tem que comentar um pouco sobre, né, o ciclo de vida do BPM. A gente consegue, com o BPM, fazer a modelagem dos processos e a integração das áreas, né, da prefeitura com relação, isso em qualquer empresa, né. Então, essa notação, ela foi idealizada primeiramente para melhorar a comunicação entre os setores e as pessoas, né, já que a estrutura, já que é um projeto, né, uma modelagem estruturada e mostra o processo e suas fases. Então, a grande vantagem do BPM para a empresa é a melhora contínua dos processos, né, permitindo que as organizações sejam mais eficientes e mais assertivas e capazes de mudança. Então, o principal foco, né, da implementação, né, com o GXFlow é essa capacidade, né, de mudança e melhora nos processos. Então, a gente tem o ciclo, que a gente tem a modelagem, que é a interpretação, né, da realidade,
em diagramas, né, utilizando o BPMN, né, 2.0. Então, a gente modela essa realidade, né, automatiza, e aí sim a gente entra com os objetos genéricos, vamos propriamente dizer, né, executa, monitora, né, esses fluxos, né, essa solução, essa modelagem, depois de passar pela automação, e otimiza. E isso fica num ciclo, né, de melhora. Então, essa aqui é a grande vantagem que a gente tem hoje de implementar soluções via BPM, que é a anotação que nos permite fazer essa modelagem aí, né, essa modelagem, esse ciclo, né, de melhora contínua nos processos. Então, essa é a grande vantagem hoje da gente estar utilizando, né, o fluxo o GXFlow para, né, gerenciar esse processo. É a contínua melhora dele, certo? Então, basicamente, a gente tem essa grande vantagem. Com o GeneXus, a gente tem, na primeira etapa, que é a análise e a diagramação desses processos, então a gente tem a ajuda do Business Process Diagram, e que é o objeto, né, que faz para nós esse desenho, né, essa modelagem inicial da realidade por o que a gente quer automatizar. Então, na fase seguinte, a gente automatiza essas atividades, né, que foram mapeadas com o GeneXus Business Process Modeler, faz a automação, né, cria as telas GeneXus, cria as rotinas, procedimentos, enfim, as regras de negócio que a gente vai ter para cada atividade, implanta, executa e monitora, né, com a solução, e verifica o que a gente pode fazer para melhorar. Quero destacar aqui que, para fazer a melhora, a gente tem certas dificuldades, né, na análise, assim como em todo um processo de desenvolvimento, né. Então, a gente faz o levantamento com os donos dos processos, faz a modelagem, customiza e executa. Então, nessa etapa, a gente percebe que a gente tem tido muito, eu não digo problema, né, eu digo uma coisa natural, que é o quê? Quando a gente chega a entregar, pensa, mas isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assado, e aí a questão da melhora, sai uma segunda versão, sai uma terceira versão, e aquilo segue esse fluxo, né, de melhora contínua. A gente consegue perceber, assim, que até sair a primeira versão, a gente tem aquela dificuldade de saber se é realmente isso, se não é, só que depois que a primeira versão entra em produção, a melhora desses processos, os ajustes e o ciclo, né, de melhora contínua, ela é extremamente ágil, né, com relação a alterações do cenário, né. Então, o que a gente precisa ter hoje para trabalhar com o GXFlow, né, e o processo padrão que a gente tem hoje, de desenvolvimento de softwares? Então, primeiro a gente precisa criar os objetos GeneXus que descrevem a realidade, certo? Criar os diagramas de processo que modelam, né, aquele problema a ser resolvido, ou aquele processo que precisa ser mapeado, e fazer a relação, né, de um objeto com uma atividade, um objeto GeneXus com uma atividade que foi mapeada nos diagramas, e posterior execução. Então, a gente consegue a gente precisa, né, realmente fazer essa integração, né, com a atividade, os objetos GeneXus com a atividade do processo. Feito isso aqui, eu acho que é o caminho inicial para a gente conseguir utilizar, né, o GXFlow e GeneXus. Tá, então, como é que eu crio o diagrama do processo? Então, aqui tem uma pequena demonstração, né, como é que eu faria isso hoje dentro da ferramenta do GeneXus. Então, eu vou dar ali um novo objeto, vou selecionar o Business Process Diagram, né, eu vou dar um nome aqui para ele,
Vou colocar aqui recepção, e vou dar o nome que for melhor assertivo ali para aquela solução, né, que está sendo feita. Então, a gente tem aqui do lado o toolbox, onde a gente tem os artefatos, né, os componentes que a gente vai utilizar. Então, a gente sempre tem que partir de um start, né, as atividades que vão compor o processo, né, modelado, e o fim, que a gente utiliza esses dois eventos intermediários, né, o de start e aqui o end e a tarefa, certo? Então, aqui é só para se exemplificar como é que a gente cria. Uma vez que a gente cria um objeto no AKB, né, de diagram process, aqui o GNexus, quando você der um build aqui, ele já vai fazer toda a importação das DLLs, dos métodos, APIs, tudo, ele vai fazer isso para dentro, vai trazer isso para dentro da AKB. E aí essa AKB vai se comportar, né, de forma a executar os métodos do GXFlow. Conceitos básicos. Então, como eu já tinha começado a falar aqui, a gente tem aqui um exemplo básico, né, de um fluxo, e aqui a gente tem um gateway, né, de decisão. Então, a gente vai ter isso dentro do fluxo. Então, a gente vai ter atividades, como, por exemplo, aqui. Então, eu inicio o processo, né, entro com a fatura e vai para uma atividade de autorização da fatura. Nessa atividade, eu vou poder capturar do usuário, né, a decisão que ele vai tomar em cima daquele processo. Então, ele pode dizer que ele autoriza, né, notificando uma rejeição aqui da autorização, ou não, né, indo para outras atividades aqui, se assim, né, for o desejo. Mas e como é que a gente faz, né, para um caminho ser, né, a decisão ali do gateway? Então, a gente sempre vai tratar de algumas formas, né? A gente pode tratar com condições na própria saída do gateway, né? Ou a gente pode tratar também com chamadas a procedimentos. Então, a gente faz a chamada num procedimento que faz uma verificação, essa verificação tem um retorno, então, até inclusive para se utilizar de procedures que fazem a verificação aqui nos gateways, existe uma assinatura padrão que o GNexus já espera, né, já aguarda ali, para que você tenha um resultado, apenas um resultado, e esse resultado possa ser validado aqui pela saída do gateway, certo? Márcio, só deixa eu falar uma coisa, assim, para ficar menos abstrato, tá? Vamos imaginar que assim é a mesma transação. A pessoa pegou e digitou uma fatura, e aí, nessa primeira atividade aqui, assim, de entrar com a fatura, ela foi lá, digitou, depois foi para um outro papel, digamos que seja o supervisor dele, e ali, assim, tem um atributo normal do GNexus, um atributo lá dizendo se foi autorizado, sim ou não, um próprio checkbox. Então, na tomada de decisão, se vocês olharem aqui, assim, no gateway, na saída, a saída chama-se sequence, essa flechinha, que está verde, ali, assim, eu ponho a decisão. Então, basicamente, o que eu faço? Eu ponho qual que é o atributo de GNexus, perguntando se ele é true ou false. Se for true, eu ponho na flechinha aqui, assim, na sequence do yes, e ele segue por aquele caminho. Se não, eu ponho uma outra condição no no, dizendo que é falso, e aí ele segue por aí assim. Então, é tudo sempre baseado nos objetos do GNexus. Era só isso que eu queria falar. Isso. Aqui, como a gente tem partido de uma premissa, né, que a gente fez todo o projeto voltado para reutilização, processos genéricos, atividades genéricas, para que a coisa pudesse acontecer de forma mais acelerada, né? Então, a gente acabou utilizando, dentro dessas atividades que questionam o usuário a fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, a gente acabou utilizando a questão dos relevant datas. Então, o que são esses relevant datas? São variáveis, né, que podem ser alimentadas através das atividades do fluxo, e que eles podem ser acessadas em qualquer etapa do processo. Então, são variáveis que a gente chama de variáveis globais, daquela instância, né, daquele processo. Então, uma vez que o conteúdo desse relevant data, ele é setado ou atribuído em alguma atividade, ele pode ser utilizado para testar
por exemplo, na saída de um gate, na saída de um fluxo. Né? Só para exemplificar um pouco mais, até, inclusive, com relação às atividades, então, depois que o fluxo, né, ele é definido, a gente vai linkar cada uma dessas atividades a uma tela. Então, aqui é um exemplo inclusive de reaproveitamento que a gente tem, né? Então, a gente tem uma tela que a gente vai fazer a entrada do processo, uma entrada genérica, vamos dizer assim, onde o usuário descreve aqui o que ele quer fazer, ele pode anexar alguns arquivos e encaminha o processo. Assim que o processo é criado, a instância, no fim, né, ele vai para as outras atividades e perceba que as mesmas 3 atividades vão para a mesma atividade. Aqui, nesse caso, né, como a gente tinha essa premissa, né, de poder reutilizar telas e poder fazer a coisa ser mais ágil ainda do que já é, a gente teve essa iniciativa de utilizar a mesma tela para poder registrar a decisão, né, que o usuário toma. Então, aqui a gente vinculou as mesmas telas para as mesmas atividades. Então, gostaria de falar também um pouco sobre a hierarquia das APIs. Então, a gente fez também uma implementação customizada, né, utilizando as APIs que o GSFlow oferece. Achei interessante colocar essa hierarquia aqui, porque com base nessa hierarquia aqui, a gente consegue realizar acesso às informações que a gente precisa naquele momento, né? Então, a gente tem hoje o GX Server, né, provendo esses métodos dessa API através dessa hierarquia. Então, a gente tem aqui hoje o workflow GX Server, que com base nele eu consigo acessar as propriedades e os métodos do Process Definition, que consegue acessar os métodos e as propriedades, né, do Process Instance e do modelo organizacional. E dentro de cada uma delas, a gente tem as atividades. Então, quando eu quero acessar, digamos, as atividades de uma definição de processo, eu vou utilizar o Workflow Server com Process Definition e listar as atividades daquela definição. Então, aqui tem uma pequena... gostaria de ressaltar uma pequena diferença, né, que a gente tem para o Process Definition do Process Instance. E depois até até acho que um slide que explica um pouco melhor ali também. Mas a definição por si, ela é o diagrama. O diagrama é o desenho, né, que tem as suas atividades que foram modeladas. Já o Process Instance é uma instância daquele fluxo, daquele processo. Então, digamos que eu fui lá, criei um processo novo, tem uma instância desse processo, né, que utiliza uma definição de processo. E dentro dessa instância, eu vou ter os work items, que são as tarefas que aquele processo executou. Né? Digamos, eu posso ter ali 15 atividades, né, numa definição de processo, mas naquela instância ele pode ter passado por 2, né, ele pode ter aberto solicitação, caído para alguém que avalia aquilo, e essa atividade não foi aceita e foi concluída. Então, eu vou ter apenas 2 work items, que são as 2 atividades que aquela instância executou. Diferente da definição, que a definição, sim, vai ter todas as atividades do fluxo. E o application data, em relação aos relevantes data, né, que, de novo, ela está vinculada ali àquela instância daquele processo, e a unidade organizacional, que contém as roles dos usuários e as próprias unidades organizacionais, que são, de fato, para gerenciar, né, as permissões, os papéis que cada um tem. Então, aqui um breve resumo, né, dos principais tipos, né, que a gente tem dentro da API hoje. Então, a gente tem aqui o Process Definition, né, que contém toda a definição do processo. Process Instance, que contém os dados daquela instância de processo. Work Item, que é a atividade, provavelmente dita, que foi executada. O Context Data Type, que é o Workflow Context. Então, quando eu executo uma atividade via inbox, vamos dizer assim, ele vai ter essa variável alimentada com os dados do processo. Então, eu vou poder acessar todos os dados que fazem parte daquela instância de processo através do Workflow Context.
O application data, que são os relevantes dados que eu posso acessar, consultar, atribuir, né, e assim por diante. E o error data type, que é uma variável que eu posso controlar, né, os erros que estão acontecendo ali no tempo de execução e fazer o tratamento devido quando for necessário. Process definition são alguns principais propriedades que eu tenho da definição, que é o nome, a versão e as atividades, e os métodos. Então, eu consigo criar uma instância a partir de uma definição, né, e obter uma atividade, né, de acordo com o nome daquela atividade que eu preciso capturar. Ainda no Process Instance, eu tenho algumas propriedades, que são o título, a data que foi criado, a data que terminou, o status, a prioridade, o dono, e quais são aquelas atividades, ou os work items que a gente tem dentro dessa instância. E os métodos, que é o start, abort, e o get application data by name, que também é para eu poder acessar, né, esses relevantes datas que estão criados ou alimentados dentro da instância do processo. Então, com relação aos usuários, é uma coisa bem tranquila para a gente né, criar. Então, quando a gente tem o GC Flow, a gente tem o workflow, né, seguindo aquela hierarquia ali que a gente tem das APIs, né? Então, a gente carrega o Workflow Organization Model e faz um Added User. Né? Lembrando que para quem utiliza a GAN, vai poder fazer a inserção do usuário tranquilamente através da API do GAN, que ele vai fazer essa sincronia. Então, se a gente tiver a integração com o GAN e o Workflow, então, eles vão manter essa sincronia de usuários, roles e tudo mais, através, né, de métodos internos ali, tanto da API do GAN quanto do GXFlow. Então, a gente também aqui acabou criando, né, personalizando a inbox. A gente precisaria ter algumas informações adicionais. A gente acabou não usando a inbox padrão ali do GXFlow. Então, a gente acabou criando. Né, o que eu preciso ter, né, para criar a minha inbox personalizada? De fato, não é uma coisa muito, muito difícil, né? A primeira coisa que eu preciso ter é qual é o usuário que está logado, né, que está autenticado no sistema. Uma vez que eu consigo obter esse usuário, que eu tenho ali através dos métodos do GXFlow, qual é o usuário logado, eu também faço, né, dou um get worklist desse usuário logado. Ele vai me trazer todas as atividades, né, que esse usuário possui. E aí, com base nisso, a gente pode buscar outras informações que são necessárias, né, para montar aquela visualização do inbox do usuário. Então, a gente acabou realizando através desse método aí, para fazer o inbox. Quais são as principais funções que a gente tem no inbox? O que a gente poderia implementar? Hoje a gente tem ali, são os principais, que é o visualizar, a história, né, o enviar a atividade, executar, que é para o usuário propriamente executar a tela que está atrelada àquela atividade. Então, ele vai, na hora que ele tiver os itens lá no inbox dele, ele deve executar, o sistema vai abrir qual é a tela que está vinculada àquela atividade do fluxo, para ele poder executar. Além de fazer aquela execução, né, eu também tenho algumas funções específicas de administração, onde eu posso atribuir atividade ao usuário, mudar o status da atividade, né, para ativo, aberto, ativo em processamento, né, e após o usuário realizar a confirmação daquela atividade, seja numa transação, seja numa web panel, né, você faz o complete dessa atividade para o fluxo, para ele poder fazer com que o fluxo saia daquela atividade onde ele está e vá para a próxima, né? Siga o fluxo, faça as validações de gateway e enfim, do fluxo para a próxima atividade. Então, alguns tipos, né, de atividade que a gente tem. Então, a gente basicamente tem 3 tipos de atividade. A gente tem as atividades do usuário, né, que é onde eu vinculo, né, que eu digo que é um usuário que vai executar essa atividade. Né, é alguém que vai pegar essa atividade e vai ter que executar alguma ação, né, seja ela de decisão, seja ela de simples conhecimento, enfim, de alimentar alguma informação. Então, é algum usuário que vai executar. Com certeza, uma atividade de usuário vai cair no inbox de alguém.
de algum usuário que está cadastrado no sistema e configurado para tal, certo? Já a atividade de script é uma atividade que a gente chama de atividade batch, né? Ela vai ser executada em background, podendo a gente até conseguir configurar ali via, se a gente quer que ela execute de forma síncrona e assíncrona. Ah, preciso mandar um e-mail, uma notificação para alguém, vou configurar ela de forma, né, assíncrona, não vou precisar esperar a execução daquilo para eu seguir para a próxima atividade. E tem também atividades de controle. Às vezes a gente tem dentro do desenho do fluxo pontos chaves, aonde eu possa criar pontos para o fluxo poder voltar ou até mesmo passar por ali sem que nenhuma ação seja tomada. Mas para a organização e até para ter um ponto seguro dentro do fluxo, digamos, chegou até aqui, está tudo certo, se ocorrer qualquer problema, precisar voltar em uma etapa anterior, eu posso voltar para lá, né? Por exemplo, a gente geralmente usa isso aqui quando a gente tem algumas atividades em paralelo, múltiplas instâncias, então a gente consegue voltar o fluxo até um ponto de controle sem precisar refazer, por exemplo, uma atividade em paralelo que envolve aí 5, 6, 7, 10 pessoas em paralelo. Não, preciso fazer isso. Então, eu posso ter uma atividade de controle ali em algum ponto específico do fluxo para eu poder ficar ali sem precisar executar procedimentos que são complicados demais. E em relação ao relevante data, só para destacar um pouco mais aqui, a gente tem duas coisas que são que a gente utiliza, né, bastante, que são os relevantes datas, como eu já disse antes, que são as variáveis globais. Então, essas variáveis podem ser alimentadas em qualquer ponto do fluxo e elas vão ter aquele conteúdo acessível também em qualquer lugar do fluxo, daquela instância de processo, né? E os metadatas. Os metadatas são pequenas configurações com chave e valor que podem ser feitas a nível de atividade. Então, digamos que para uma atividade eu queira configurar, né, que o usuário possa ver para qual usuário encaminhar um fluxo, para qual usuário ele queira encaminhar a próxima atividade. E para o outro usuário, eu quero que ele não tenha essa opção. Então, eu posso estar passando, né, configurações para dentro daquela atividade e resgatar isso na hora que ele executa o objeto genérico. Então, eu resgato, qual é a propriedade que eu tenho no metadata dessa atividade? É tal coisa, eu posso estar tomando, né, determinadas ações na execução daquela atividade. Então, a gente tem essas duas coisinhas aqui que auxiliam bastante a gente hoje no desenvolvimento do fluxo. Além disso, a gente também tem, né, os componentes de subprocesso. A gente tem basicamente hoje dois tipos, né, de subprocesso, que é o embutido e o reutilizável. Né? O embutido serve para encapsular uma lógica, né, ou uma etapa do processo, né, de forma que eu possa executar ela encapsulada mesmo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma atividade de avaliação de um setor que tem que passar por uma aprovação por 2 ou 3 pessoas, mas eu tenho que atribuir, por exemplo, um tempo, um prazo, para que aquilo seja executado. Mas eu não quero colocar um prazo para o processo todo, eu quero colocar um prazo somente para aquela etapa, para aquelas 3 atividades ali que estão ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um subprocesso embutido, vou colocar aquelas 3 atividades ali, e vou colocar um evento, né, um timer de borda dentro desse subprocesso. E aí, a partir do momento que uma daquelas 3 atividades for iniciada, esse timer vai passar a contar. Mais tarde, eu vou falar um pouco também sobre os eventos de borda. Mas hoje, basicamente, a gente utiliza para essas duas coisas, o subprocesso. Primeiro, para encapsular uma lógica, né? E segundo, para organizar. E a gente tem também o subprocesso reutilizável, que ele deve, né, ser utilizado com outros fluxos, com outros diagramas. Então, digamos que eu tenha 2 diagramas, eu posso estar criando um diagrama que pode ser reutilizável em outras atividades, eu posso estar vinculando, né, esse diagrama, esse fluxo,
num determinado fluxo para eu poder utilizar esse fluxo em várias outras atividades. Por exemplo, eu poderia fazer uma emissão de taxa, uma emissão de fatura, todo mundo vai usar. Eu vou poder reutilizar, né, reutilizar esse processo através do subprocesso reutilizável. E eu gostaria de destacar também, né, da propriedade, que tanto o embutido quanto o reutilizável tem o chamado subprocesso transacional. Ou seja, se algum problema acontecer, né, dentro desse subprocesso, ele vai fazer o rollback de todas essas atividades dentro daquele subprocesso. Então, digamos que ocorra algum problema lá e eu queira fazer o rollback de todas aquelas atividades que estão embebidas nesse subprocesso. Então, ele vai fazer o rollback de todas essas atividades até o ponto que for fora desse subprocesso. Então, tem essa possibilidade. Além disso, a gente também tem a questão dos loops, que a gente também utiliza. Né? A gente tem dois tipos de loops, o standard e o multi-instância. Né? O standard eu posso configurar aqui que uma atividade possa ser executada, né, mais de uma vez, por mais de um usuário, usuários diferentes, ou pelo mesmo usuário, enfim, eu posso criar, né, atividades que podem ser repetidas, né, dentro do mesmo ciclo. Além disso, eu consigo configurar se elas vão ocorrer de formas sequenciais ou paralelas, que é o caso ali do multi-instância. Então, multi-instância também vou poder dizer que eu quero, por exemplo, preciso de uma aprovação de compra de todas as secretarias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma atividade de multi-instância, nesse caso, eu criaria um paralelo, né? Até para agilizar, né, a resposta de todas as secretarias. Não vou esperar uma secretaria confirmar, para daí a próxima poder confirmar, para daí a próxima poder confirmar. Então, eu vou configurar essa atividade de forma paralela, ou seja, vou startar todas essas atividades para cada uma dessas secretarias ao mesmo tempo. Assim que todas concluírem, o fluxo vai seguir para frente e eu vou ter a resposta de cada uma secretaria. Se diz que sim, se diz que não. Então, para isso que a gente utiliza essa questão dos loopings, né, nas atividades. Aí tem a questão também dos gateways. A gente tem hoje basicamente 4 tipos, né, de gateways. O exclusivo, aonde eu tenho apenas uma e exclusivamente uma saída, né, possível. Então, sempre quando eu caio num gateway exclusivo, eu vou fazer, né, a validação de qual é a condição verdadeira e vou sair por uma delas. O inclusivo, né, já permite com que mais de uma saída, né, se mais de uma saída for verdadeira, eu vou fazer saída por mais de um caminho, depois que eu entro num fluxo, num gateway, né, inclusivo. Tenho também o gateway paralelo, onde eu vou fazer a distribuição, né, a segmentação desse fluxo, né, em várias saídas. Então, sempre que eu caio no paralelo, se eu tiver 3 saídas, ele vai sair pelas 3 saídas e vai criar, novamente, 3 atividades em paralelo, sendo executadas em paralelo. Né? A gente sempre, quando utiliza o paralelo, a gente geralmente adiciona esse gateway paralelo no fim daquelas atividades em paralelo. Ou seja, se eu tenho 3 atividades, né, que saem desse gateway paralelo, ele vai executar as 3 atividades, cada uma na sua instância, na sua atividade, né, e no fim dessas atividades eu vou ter um outro gateway paralelo, e ele vai aguardar que todas aquelas atividades que foram criadas, né, depois do primeiro fluxo do primeiro gateway paralelo que ele encontrou, então ele vai aguardar isso. Assim que a última atividade em paralelo for executada, o fluxo vai seguir adiante para as demais atividades do diagrama. E eu também tenho um gateway de evento. Esse gateway de evento, ele não vai fazer, né, uma avaliação da condição que for verdadeira, e sim do evento que for verdadeiro, do evento que for feito. Então, ele vai aguardar aqui sempre um evento acontecer para ele seguir adiante. Geralmente, se
se orienta, né, que se coloque um timer aqui para que ele não venha ficar parado, digamos, para sempre aqui aguardando um evento acontecer ou não. Isso também vai depender bastante né, da aplicação na hora que estiver modelando. Então, aqui são os eventos que a gente tem no GNexus, os eventos de catching, eu tenho aqui o início, né, um início com timer, um início através do sinal e início através de mensagem. Então, eu posso iniciar um processo através desses eventos, né, e eles vão sempre aguardar. Eu tenho também aqui os eventos intermediários e também os eventos de términos. Então, eu posso terminar simplesmente terminando através de um sinal, de uma mensagem, né? Um terminate aqui a gente utiliza bastante. Então, se tiver alguma instância de atividade aberta dentro do fluxo, e ele chega num terminate, ele vai abortar todas as instâncias que estão abertas, né, dentro do fluxo. Então, também tem a questão das unidades organizacionais, que são utilizadas aqui no GXFlow. Então, digamos que eu tenho várias empresas. Dentro dessas empresas, eu tenho as mesmas roles, os mesmos papéis, para usuários diferentes. Então, a gente vai adicionar a unidade organizacional, né, na jogada aqui, para que a gente possa fazer a distinção, né, que eu queira enviar, por exemplo, a recepção para a unidade 1, né, a recepção da unidade 2 e demais não vão visualizar aquela atividade. Então, eu consigo filtrar também pelas unidades organizacionais. A criação de unidades organizacionais, através da API, né, eu posso criar unidades organizacionais por processo, e atividades de uma instância podem ter várias roles. Então, a gente também não pode confundir. Unidades organizacionais é sempre referente a uma instância de processo, e roles é sempre uma atividade de uma instância de processo. Eventos de borda, então eu também consigo configurar eventos de borda. A maioria deles eu consigo ainda configurar se eu quero que essa atividade seja interrompida ou não, né? Eu posso criar um evento de borda e abrir para uma atividade que não interrompa aquela atividade que está sendo feita, ou realmente interromper ela, certo? E também tenho as atividades de erro. Eu posso disparar se alguma coisa acontecer dentro daquela atividade. Então, aqui eu vou botar um caso prático. Vamos criar esse fluxo aqui no GNexus e executar ele para ver como é que ele vai se comportar. Então, aqui a gente vai criar um diagrama. Vamos acessar aqui o toolbox. Vamos criar aqui um pool. Vamos colocar aqui uma solicitação. Vamos colocar uma lane. E aqui nessa lane, vamos colocar o solicitante. Vamos adicionar outra lane aqui. Nessa lane aqui, vamos chamar de gestor. E mais uma lane. E vamos chamar de auditoria. Vamos acessar de novo aqui o toolbox. Vamos colocar o evento de início do processo. E vamos criar uma atividade de usuário. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo para dar tempo. Então, aqui, o que foi feito, né? O solicitante faz uma solicitação, cai para o gestor avalia se ele aprova ou não, aprovando, vai para a auditoria aprovando,
vai para uma atividade, né, de retorno, para o usuário saber, ó, deu certo, ok. E se um deles não aprovar, ele vai finalizar o processo. Tá? Nesse caso aqui, uma vez que um deles reprovar, a atividade vai ser concluída. Então, como é que eu faço para vincular uma atividade, um objeto de Nexus, né? Eu vou clicar em cima da atividade, vou em Application, procuro qual é o objeto de Nexus que eu quero vincular a essa atividade de usuário, né? E assim, quando eu der um execute lá pelo inbox, ele vai abrir essa atividade que foi vinculada aqui com relação ao objeto de Nexus. Aqui pode ser uma opinion, uma transação, enfim, pode ser qualquer objeto de GNexus que seja realizável, né, pelo usuário, visto que é uma atividade de usuário. Então, como é que eu faço para vincular a role, né, o papel? Quem é que vai executar essa atividade? Então, eu vou clicar aqui em cima da atividade de novo, vou no propriedades, vou selecionar aqui qual é a role e vou vincular. Então, o realizar a solicitação vai ser o solicitante e o gestor vai executar a próxima e a auditoria executar a última. Aqui vem mais um detalhe interessante, que o retorno, por exemplo, eu não poderia colocar que é o solicitante que vai receber esse retorno, senão todos os solicitantes que têm acesso a essa role vão receber esse retorno, eu não quero. Então, eu vou setar aqui na última atividade para atribuir essa atividade para o proprietário do processo, que foi quem criou o processo, que é o Process Owner. Então, aqui a gente tem os relevantes dados, que vão ser alimentados, né, em cada uma das atividades, e dentro do gateway, eu vou vou fazer a verificação, né, a condição, vou escrever a condição que eu quero que aquele fluxo siga, se isso aqui for verdadeiro. Então, no caso aqui, eu estou dizendo, se a aprovação do gestor for 2, que é a reprovação, né, da solicitação, ele vai seguir o caminho, vai finalizar o processo. Percebam que aqui embaixo, na saída do sim, eu não fiz a atividade, a condição, né, de aprovação, deixei como a saída padrão, ou seja, o else, né, ele faz o if e o else vai sair sempre pelo default. É um sinal de boas práticas aqui para que o fluxo não chegue num gateway, por exemplo, e não tenha por onde sair, né, se algo acontecer de diferente. Então, assim, eu sei que eu sempre vou ter a aprovação como um caminho default do fluxo. Então, basicamente, seria isso, né, a questão. Daí tem a questão dos metadatas, que a gente consegue configurar aqui, passar valores, né, configurações. Então, aqui eu configuro aqui quais são as opções que eu quero registrar nas minhas atividades. Mas isso é uma propriedade que eu posso criar por atividade e acessar depois, né, na atividade que vai ser executada para obter esses valores e ter determinados comportamentos naquela atividade. Então, basicamente, seria isso. Então, vamos para a execução. Como é que ficaria isso na execução? Então, eu teria ali criar um novo processo, isso aqui seria a nossa inbox personalizada que a gente criou. Então, eu vou criar a solicitação. Vou dizer qual é o processo, né? Qual é o fluxo que eu vou utilizar. E vai abrir para mim aqui a tela de criação de processo que a gente utiliza. Vou escrever uma mensagem. Vou poder anexar arquivos nessa criação do processo, né? E vou confirmar. Então, nessa confirmação, eu vou estar dando um start na instância, um complete na tarefa, e ele vai para a tarefa seguinte. Percebam que aqui eu tenho o processo criado, né? Então, ele registrou ali que foi criado, que foi o Marcos que criou. Eu consigo acessar aqui
a pasta digital, e a gente tem o documento ali, anexado. Então, agora aqui, eu consigo visualizar a história desse processo. Então, foi realizada a criação e está para aprovação do gestor. Então, ele está com o usuário NA, significa que está no inbox, mas o gestor ainda não, né, não pegou essa atividade para ser realizada. Então, eu consigo acompanhar aqui que ele está parado com a atividade em aberto aqui para o gestor, né, no diagrama que a gente desenhou. Ainda não foi concluído, eu consigo acompanhar aqui a realização, né, da atividade etapa por etapa. Aqui, como eu peguei o meu usuário, eu configurei o meu usuário aqui mesmo para todas as roles. Então, ele vai aparecer no meu inbox aqui só para a gente agilizar aqui a apresentação. Então, aqui eu tenho o processo, né, ele tem um número de protocolo, então percebo que foi feito, inclusive, aqui a customização do inbox, porque a gente precisava de algumas informações específicas, né? Então, aqui ele atribuiu o papel, ó. O papel está como gestor da saúde, então ele vai aparecer para todos os usuários que tem esse papel, né, que seria o gestor da saúde. Então, aqui ele vai para o inbox, vai executar aqui a atividade, vai aprovar, ou reprovar, no caso. Não aceito. E vai concluir o processo, né? Então, se eu acessar aqui a minha bandeja de saída e verificar a atividade aqui na história, eu vou poder concluir aqui que a atividade foi solicitada, realizada a aprovação do gestor, não foi aprovado e o processo chegou ao final. Eu não tenho mais nenhuma atividade desse processo ativo. Então, esse aqui seria a execução, né, daquele fluxo que a gente criou. Então, basicamente, seria isso. Aqui eu queria comentar um pouquinho sobre a estrutura que a gente tem hoje. Então, a gente tem algumas estruturas de GNexus com o modelador, todas elas integradas ao GX Server. Desse GX Server a gente faz, né, os commits e os updates através dos modeladores e dos GNexus, que trabalham no desenvolvimento. E a gente tem um modelador separado aqui, que é o modelador de produção, que ele também faz o commit e o update do GX Server. E somente ele tem acesso ao deploy para produção. E todas as outras estações que trabalham com o modelador ou com o GNexus, né, fazem o deploy para o ambiente de homologação. Então, a gente tem dois ambientes rodando, o de produção e de homologação, para que a gente possa validar, fazer os testes de conceito e poder fazer essa integração. Então, hoje a gente trabalha com essa solução, GNexus, GXFlow e GXServer, para conseguir fazer um ciclo, né, de novo lá para o início, lá para obter esse ciclo, né, de melhoria contínua com essas ferramentas. Eu acho que é isso. Espero ter conseguido sanar bastante dúvidas aí que o pessoal tem com relação ao GNexus e GXFlow. Vou abrir aqui a apresentação para perguntas. Eric, se quer Vamos lá. Adicionar algum comentário aí? Isso. Primeiro, como é que eu compartilho a tela aqui? Deixa eu ver aqui. Compartilhamento de tela. Deixa eu encerrar o meu. Espera aí. Aqui. Conseguiu? Tá aparecendo a minha tela aí? Marcos, tá aparecendo? Não. Sim. Tá? Então tá, beleza. Então, agora sim. Tá. Então, pessoal, já respondendo algumas perguntas, o Marcos aqui fez a apresentação técnica do GNexus. Só vou pegar e dar já pediram, eu vou mostrar um caso real aqui, assim. Eu acho que está aparecendo um fluxo. Esse fluxo aqui, assim, é o que roda aqui em Blumenau já faz uns 3, 4 anos.
O GXFlow, na realidade, ele começou pelo sistema de saúde, né, anteriormente, e esse aqui é um fluxo real que acontece para a solicitação de informação. Então, todo município, toda cidade, ela tem que ter alguma forma do cidadão pedir algum determinado tipo de informação, ou seja, eu quero saber a respeito do contrato, ou eu quero saber quantas escolas existem no município e tal. Então, como o Marcos mostrou ali assim, ele mostrou um fluxo simplificado, bem didático para a questão de solicitação de horas extras, esse aqui é um real. Então, já respondendo a pergunta que foi feita aqui assim, que é melhor começar fazendo o sistema ou o fluxo, sempre começa pelo fluxo. E começar a trabalhar com fluxo é como, de repente, trabalhar com uma linguagem estrutural e tu for para orientação a objeto. É um conceito diferente. Tu tem que entender o conceito para tornar ele produtivo. Então, assim, a primeira coisa que tu tem que saber quando vai fazer um fluxo é determinar a competência. Cada atividade ela tem que ter uma competência só. Então, aprovação é aprovação não é aprovação em mandar e-mail é uma outra atividade. Então, por exemplo, aqui assim, na definição do processo, eu poderia botar simplesmente uma super procedure, que isso aqui são procedures, né, ó, ali assim, definição de prazo de pedido, se eu dar 2 cliques aqui em cima, na ideia ele abre o código-fonte aqui assim. Eu tenho que pegar e definir, porque tudo pode ser reutilizável. A grande vantagem uma das grandes vantagens do DPMN é a reutilização de códigos. Então, por exemplo, assim, eu preciso enviar um e-mail, eu crio uma procedura de enviar um e-mail, adiciono aqui assim, torno ela genérica para aquele caso e ponho para frente. E com relação à definição, no nosso caso aqui assim, quem tem a regra de negócio é o nosso cliente. A gente não sabe como é que funciona todos os detalhes. Então, o que a gente faz com eles? Tanto que aqui assim, na apresentação do Marlos, ele botou no final ali assim, que eles têm a possibilidade de eles mesmos fazerem os fluxos, que o Genex disponibiliza uma ferramenta que não tem necessidade de licenciamento, só baixa ela e define. Então, ele vai lá definindo. E aí, quando a gente senta do lado para entender o fluxo, via de regra, eles tentam fazer, mas não dá certo, a gente sempre vai com aquela pergunta do 5W1H, né? Quem, quando, onde, de que maneira que faz. Por quê? Porque, por exemplo, assim, quando eu chego lá para perguntar, por exemplo, desse fluxo aqui, assim, que tem todas essas atividades, eles vão dizer assim, ó, eu só preciso de um formulário que a pessoa mande a pergunta e eu respondo. Então, no diagrama deles, no máximo tem 2, 3 atividades. E se eu pegar e começar a fazer as telas antes do que eu mapeei o fluxo, ou o que realmente eu preciso, porque, de repente, eu preciso tomar a decisão, que ele não pensou nisso. Para eu tomar decisão, eu preciso de um campo que me diga qual é a decisão. Então, além de o fluxo vir super enxuto, a tela que eles criam para nós não é a realidade. Então, basicamente, o que a gente faz quando senta com eles? A gente chega lá e pergunta, tá, o que é que tu faz? Então, vou tirar aqui do campo da prefeitura para ser mais abrangente para sistema de nota fiscal, certo? De entrada de nota fiscal, de manutenção. Eu preciso fazer uma manutenção em determinado tipo de coisa, seja uma geladeira, um fogão. Como é que acontece? Basicamente, vocês vão dizer assim, cara, o produto chega aqui, a gente dá manutenção. Só que, cara, a gente descobre ali assim no começo que tem que dar entrada da nota de entrada, depois disso eles têm que fazer orçamentação das coisas, e depois disso eles vão ter que pegar e verificar se é viável ou não é viável, fazer aquela manutenção, e assim vai indo. Então, a gente senta com cada ator ali assim, na fase de desenho do fluxo, e pergunta o que exatamente ele faz, se pode dar errado, se não pode dar errado. Assim, a gente diminui bastante o retrabalho, por quê? Porque quando ele sai aqui assim, além de ele estar ajudando, já é visual. Eles vão entender, diferentemente de eu ter que fazer todo um sistema para mostrar uma tela para eles verem que está errado. Aqui assim, pelo menos o fluxo eles vão saber que está certo. E aí, em cima do fluxo, me dá muito mais possibilidade de questionamento do que é o que não é. Então, a dica que eu dou para quem quer começar a trabalhar com BPMN, primeiro se faz o fluxo. Se pergunta as perguntas certas, que assim a gente tem um roteiro que a gente faz para ver se é aquele caminho, e aí depois que se bater o martelo, que eu já tenho os insumos ali assim, aí que a gente pensa na tela. Porque começar pelo sistema, tu sempre vai ter retrabalho, e é mais fácil só simplesmente desenhar um fluxo e refazer um fluxo do que reescrever 15 vezes a mesma tela para o sistema funcionar. Um outro detalhe é que, assim, esse aqui, então, vou dar uma explicada rápida como é que funciona esse fluxo aqui, assim, de pedido de informação. Basicamente, a pessoa, quando ela entra com uma tela e ela pede a informação, ela escreve o que ela quiser, que é um campo aberto. Eu defino um prazo, porque existe um prazo legal para eu dizer se eu aceito ou se eu não aceito aquele pedido. Eu gero um documento de abertura que eu mando por e-mail para o cara,
para dizer assim, ó, aqui assim está teu protocolo, né, digamos que é o protocolo, e aí depois vem para uma pessoa, né, então a atividade usuária é uma pessoa que faz, aqui assim são procedures, falando a nível de GeneXus, e essa pessoa vê se tem sentido aquela pergunta. Muitas vezes, de vez em quando, tem gente que pega e simplesmente só faz um teste no sistema, dá uma apertada no teclado e manda para frente, então tem determinados tipos de coisas que a gente já pega, que a pessoa da prefeitura já pega e diz que não vai para frente porque não tem sentido o que a pessoa pediu. De qualquer forma, o fluxo continua, então há uma suspensão de prazos, que, por exemplo, se o pedido não foi aceito, então eu não posso contar aqueles prazos, enfim, vai para frente, e aí depois que, se foi aceito, muitas vezes eu tenho que pegar e avaliar aquele pedido, porque uma pessoa aceita e outra vai avaliar o pedido para saber onde é que está, por exemplo, de repente eu sou aqui assim da central da prefeitura, mas eu preciso de uma informação da Secretaria de Saúde, então eu posso encaminhar para o pessoal da Secretaria de Saúde, que é essa atividade aqui assim, e aqui, assim, é um exemplo prático do evento de borda que o Marcos mostrou, que é um tiler. Quando chega lá para a Secretaria de Saúde, ele tem um prazo para responder. Se não tiver um prazo, porque aqui, assim, eu acho que, se não me engano, aqui, assim, é uma procedure que faz, mas que é configurável, mas, digamos, são 3 dias, o que ele faz? Ele manda um e-mail para todo mundo relacionado àquele negócio, dizendo que aquela pessoa não respondeu. Então, a atividade fica aqui assim, mas ele abre por um evento de borda, envia o e-mail e notifica, ó, vamos cobrar a pessoa lá que ela não respondeu. E aí, assim que ela terminou, volta para cá, se der tudo certo, ele devolve pro cidadão, e o cidadão ele tem a possibilidade de dizer que se ele concordou, se ele não concordou com aquela coisa, e é um fluxo. Então, assim, se eu falar da regra de negócio para vocês, de pedir informação, a princípio parece muito simples, que não tem nada que acontece muito ali assim, é basicamente eu pedir informação e eu respondo para o usuário. Mas quando vai granularizando, são bastante coisas que tem que ser feitos, aqui assim, envio de e-mail, documento, todo esse tipo de pedido, e aí quando eu vou conversar com o usuário, fica mais fácil para falar com ele. Por exemplo, assim, depois que eu não aceitei, eu preciso gerar um documento. Eu vou perguntar para o usuário, tá, qual que é o documento que precisa? Eu preciso desse documento para fazer. Então, quando você trabalha com BPMN, além de ficar mais visível para mim e para o meu cliente, que é quem está pagando ali assim, fica mais fácil para desenvolver, desde que a gente siga um método de análise condizente com o BPMN. Muito bem, basicamente é isso. Vamos abrir para perguntas, eu não sei, eu acho que a gente clica aqui assim, para depois vocês botarem ele assim, a gente espera um pouco aqui assim, vamos botar. Isso. Agora sim. Tá, já vou responder o que está aqui assim. Mas vocês têm um server onde faz integração contínua ou alguém faz os updates? Márcio, pode responder essa, Márcio. Qual a pergunta? Qual? Tá aqui em cima. Ali do Diogo Barbosa. Mas aí vocês têm um server onde faz a integração contínua ou alguém faz os updates? Ah, certo, agora foi. Então, a gente tem a política de commit e update, né, em cada estação, digamos assim, e essas estações podem fazer o deploy para o ambiente de homologação, certo? Quando existe uma atualização de fluxo, é feita a requisição para a gente faz o commit no modelador que vai fazer esse deploy para a produção e nós mesmos fazemos esse deploy, né? Então, esse deploy passa por uma avaliação ainda, né? Porque a gente tem o cliente também modelando, então a gente avalia esse fluxo, né? Se esse fluxo está coeso, para daí a gente poder fazer esse deploy. Então, é feito através do desenvolvimento, esse deploy para o ambiente de produção. Isso, não é isso, já abrindo aqui assim, o que acontece? Via de regra, a gente modela o caos, né? Então, por exemplo, assim, na prefeitura existe processos que estão lá há muito tempo, em qualquer empresa, não só na prefeitura, enfim, em outras situações, a gente, são duas mudanças. Primeiro, botar um sistema de fluxo para a pessoa entender aquilo lá, e aí, outra é a alteração do fluxo posterior. Então, via de regra, a gente modela o que já faz hoje em dia, só que a gente torna eletrônico. Depois disso, a gente pega e começa, eles mesmos, 100% dos casos, o próprio cliente entende que ele pode melhorar. Então, ele vem com as melhorias, diferentemente do que se fosse um sistema, digamos, normal, assim, que ele só, digamos, o cara pega e dá entrada na nota fiscal. Para aquele negócio vai ser sempre aquilo. Mas quando tu começa a dividir em subatividades, de repente ele vê assim, essa aqui não precisa mais, porque, de repente, se a gente pegar e fizer uma ligação direta, que assim, com um supervisor, vai embora. Então,
o próprio fluxo ele vai regulando o pessoal, e 100% dos setores que entraram, eles entenderam e viram que era uma coisa mais produtiva, e aí, tanto assim que existem casos da solicitação de hora extra que o Marcos fez, que no normal, em situações normais, antes da entrada de fluxo, ele demorava cerca de 3 a 4 semanas, agora se resolve em 3 horas. Isso gera uma economia para a prefeitura absurda, né? Tipo, não precisou mais de pessoas físicas, tal, e fisicamente com a solicitação de hora extra, até que foi o caso que eu apresentei no encontro no Uruguai ano passado. Mas é basicamente isso, tá? Vamos para a próxima. Exibir as perguntas. Vamos continuar aqui. Tá, foi publicar. Bom dia. Bom dia. Podemos ter as aprovações por um processo de resposta de e-mail? Podemos sim. Basicamente, o que acontece? O GXFlow, além da parte visual, ali, assim, que se tem, ele tem a API, que é isso que a gente utiliza bastante, que é aquela toda apresentação que o Marcos fez ali, assim, que a gente penou um pouco lá, uns 6 anos atrás para descobrir, 5, e basicamente o que acontece? Tu pode pegar e receber um sinal e ter o tipo de dado POP ali do GeneXus, né? Tu vê que tu recebeu aquela resposta daquela pessoa e aí, por API, tu dá um send, um continue no processo, ele continua. Então, é possível por e-mail? Sim, porque a gente tem todo o poder do GeneXus atrás para pegar e fazer os encaminhamentos como uma linguagem de programação normal. Vamos para a próxima. Se o Marcos quiser responder alguma, senão eu vou respondendo. Opa, não, podemos. Tá. A atividade pode ser um sistema. Isso, pode ser de um sistema externo do Genex, por exemplo, sistema legado? Se sim, como monitorar e avaliar as atividades na caixa de entrada de atividades? Sim, a gente pode, inclusive, na nossa solução aqui, assim, nós temos essa possibilidade. A atividade de Genexus, ela pode, inclusive, ser, por exemplo, uma web panel que dentro dela tenha um iframe, que tu pode pegar e botar um sistema teu legado ali dentro, né? E aí, enfim, aí também depende, tu pode pegar e criar uma web panel tua, que tem um web service, que vai para o sistema legado, aí, de novo, aí o limite é a linguagem de programação. Mas aqui, assim, por exemplo, a gente tem um caso que é um iframe do sistema de terceiro, que a gente põe ele dentro, ele faz atividade lá, e aí, enfim, por uma API a gente sabe que ele executou, e aí a questão do sistema legado ou externo, ele funciona. Então, existe determinado tipo de atividade que também é simplesmente ir no outro sistema, tudo depende da regra de negócio do cliente, que é um sistema desktop, eu preciso gerar uma numeração lá. Então, o que eu faço? Eu tenho uma atividade de usuário dizendo assim, qual foi o número que gerou no outro sistema? A pessoa tem que fisicamente lá naquele sistema fazer essa geração de numeração. Assim que ele gerou, ele vem para o nosso sistema e aí a gente faz por leitura de banco para ter certeza que aquele número existe no outro lugar lá. Mas sim, é dessa maneira que a gente pega e faz a integração com o sistema legado. Muito bem, tem muita pergunta. Vamos para o próximo. Vou clicar essa aqui, eu não sei. Geralmente é bom começar pelo mapeamento de processo. Isso aí que eu tinha respondido antes, mas eu não tinha publicado. Sim, de novo, respondendo. Pessoal, sempre comece pelo mapeamento de processo. O cliente, que é ou a pessoa que detém a regra de negócio, via de regra, não é o analista de sistemas. A não ser que seja um sistema próprio, esteja reescrevendo, mas no nosso caso aqui, assim, quem detém o poder do negócio é a prefeitura, na aplicação que a gente está mostrando para vocês. Então, a gente vai lá, a gente demora muito tempo em reuniões fazendo, porque quando a gente vai desenvolver, ele vai funcionar a primeira vez, vai funcionar naquele caos que é o do cliente normal, mas sempre começa pelo diagrama. Vamos publicar uma aqui, então. A ferramenta Business Process Diagram, que temos o GeneXus similar ao produto GXFlow, o Business Process Diagram é um objeto do GeneXus, né, da ideia do GeneXus, certo? Então, com base nesse diagrama, né, que a gente faz o deploy para o sistema, o GXFlow executa aquele fluxo ali. Então, né, o Business Process Diagram é um objeto que a gente desenha o diagrama, e o GXFlow é quem executa esse diagrama. Isso, o GXFlow é a engine, mas a ferramenta lá do Business Process Diagram é o desenhador. Então, quando tu pega ali assim, tu baixa uma KB, como fosse, vamos pensar que é o GeneXus que só tem um objeto.
O GeneXus, ele tem a transação, não sei o que e tal, o Business Process Diagram do Modeler lá, ele só tem um objeto, que tu tem acesso a pegar e selecionar transações, o webpanels, procedures, do AKB que tu baixou do GX Server, só que ali dentro só consegue mexer e criar diagramas de BPMN. Beleza. Vou clicar nessa aqui. Esse relevante data é um atributo da transação da atividade ou apenas uma variável que será utilizada durante o processo que vai passando tarefa a tarefa? Então, o relevante data é o seguinte, ele é visível somente dentro daquela instância de processo, então eu tenho o desenho ali assim do ESIC, que é o pedido de informação. E ali dentro, eu preciso de uma informação no começo e no fim, e ele não é um atributo de transação. O atributo de transação, ele vai estar visível no período, mas de repente, assim, eu preciso pegar que a pessoa digite alguma coisa num webpanel que não está gravado. E aí, eu pego, seto isso no relevante data, que é uma variável global ali dentro, e recupero no final. Para fazer uma analogia que eu fiz ali assim até no texto, é como se fosse uma web session. Quando tu cria uma web session no teu sistema ali assim, ele fica visível para aquele usuário, né? Então, o usuário, em qualquer momento, em qualquer procedure, webpanel ou transação, ele consegue recuperar aquilo lá. Já o relevante data é como se fosse uma web session, só que ele é uma web session daquela instância do processo. Então, se eu estou fazendo uma atividade e setei um relevante data, digamos que seja ID, que eu botei lá, que tem o valor 10, quando o Mardos for pegar e realizar uma outra atividade daquela mesma instância do processo, recuperar esse valor, vai ter 10. Então, ele não fica preso ao usuário. Ele é uma global da instância do processo. Selecionou outra Mardos. Consigo importar o fluxo desenhado em outra ferramenta como Visage? Sim, consegue. Ele importa os modelos via Visage, inclusive eu acho que a prefeitura até faz alguns modelos que eles avaliam inicialmente, né, com o proprietário do processo em Visage, a gente importa ele para o GeneXus para fazer a implementação. Isso, essa exportação do Visage exporta em duas extensões, basicamente, em BPMN e em XPDL. Então, lá no Visage, tu tem que exportar ele em XPDL, o GeneXus já importa isso automaticamente, inclusive notações que tu pode botar, porque via de regra, quando o pessoal trabalha com Visage, eles fazem o fluxo mesmo, mas se tu clicar com o botão direito em cima, por exemplo, numa atividade ali assim, tu pode dizer se ela é de usuário ou de script, exatamente igual que acontece no GXFlow. Se tu definir essa mesma propriedade lá, se é de usuário, de script, importar para o GXFlow, ele já vem com essa anotação certinha. Então, tu pode exportar lá como XPDL e importa no GeneXus normal. Quando tu pega e põe qualquer objeto de BPMN, tu pode ir lá em Tools, no GeneXus, daí tem eu não lembro exatamente qual que é o nome, deixa eu olhar aqui assim, qual que é o nome Tools, depois tu vem em Workflow, e aí dentro ali tem um Import from XPDL. E aí tu pega e importa esse objeto e ele importa normal, como se fosse um objeto interno do GeneXus. Acho que vamos uma última aqui para encerrar. Consigo determinar tarefas sem pessoas como parte de um fluxo? Bom, primeiro sim, né? Tarefas, sim. Tarefas de usuário, geralmente é um usuário que tem que executar, certo? Mas você pode, via programação, né, capturar essa instância de processo, capturar essa atividade e fazer um complete dela, né? Então, você poderia, né? Por exemplo, com tarefas que são executadas em horários específicos ou tarefas que estão aguardando determinados status, gravadas numa tabela de banco. Novamente, aqui você vai ter que ter em algum ponto um start, né, para que você possa fazer essa programação de capturar essa instância, capturar aquela atividade e fazer o complete dela. Então, mas você pode sim fazer isso. De novo, faço as palavras do Eric, as minhas, que aí você está com o GeneXus, tem toda a programação ao teu lado, você pode fazer, né, o fluxo ir para frente, ir para trás, e abortar, enfim, tudo via programação através do acesso aos APIs que o GXFlow disponibiliza. Isso, como o Marcos falou ali assim, então, aquele start ali assim que a gente tem, que é a bolinha verde, eu posso botar um horário que eu quero que comece, e ele é basicamente, o ponto inicial dele é como se fosse o agendador do Windows, que eu digo, eu quero que comece todo dia 1º do mês, eu quero que rode determinado tipo de coisa, né? E aí eu poderia botar ali assim um start, que só tem, por exemplo, atividades de... Vou dar um exemplo mais tranquilo, eu quero que
no aniversário de todos os meus clientes, eu quero que mande um e-mail para eles dizendo parabéns, você ganhou 10% na minha loja virtual hoje em dia. Tu pode simplesmente pegar, botar um start, que rode todo dia, por exemplo, a 1h da manhã, botar uma procedure para procurar todo mundo que faz aniversário aquele dia, e aí também um envio de e-mail. Isso fica agendado automaticamente e vai funcionar normalmente. As demais perguntas aqui, assim, eu vou responder com relação ao licenciamento. Então, o licenciamento, ele não é específico, ele depende de caso a caso, tá? Então, se quiserem saber sobre licenciamento, eu não sou um grande conhecedor da questão do licenciamento. É mais fácil falar com um revendedor de vocês, né? Tem o Gabriel, tem o que eu conheço, tem o Rock, enfim, o revendedor de Genexus, ele vai perguntar para vocês qual que é a utilização que vocês querem fazer, porque tem escalas, né? Então, o GX Flow, eu não sei falar de valores, mas ele tem escala assim, até tantos usuários é um valor, até tantos outros usuários é valor, e ilimitado é outro valor. Então, com relação a licenciamento, não tenho como responder, porque eu não tenho toda essa possibilidade de conhecimento para responder para vocês. Tá. A última aqui, Marcos, essa aqui é para ti, para finalizar, que tu é amigo do GX Flow Kugan. Consigo customizar as telas do GX Flow como no GAN, onde tem acesso a trocar o design da tela? Sim, a gente consegue customizar as nossas telas, a do GX Flow não. Então, o GX Flow, ele tem aquela interface dele lá, né? A gente consegue customizar as telas, as atividades que são executadas, sim. Então, como a gente teve o caso aqui que a gente precisou, né, implementar um inbox personalizado. Então, a gente teve que construir a própria inbox aqui. Então, a gente não consegue customizar a própria tela da engine do GX Flow. Né? As telas, as atividades são executadas pelo GX Flow, são design, né, daí totalmente nosso. Então, só para falar para vocês, assim, tanto o GX Flow quanto o GAN trabalham com APIs. O GAN, ele não tem tela por padrão, porque o GAN, teoricamente, ele é uma tecnologia mais nova, e aí o pessoal, quando a gente importa o GAN, ele importa um monte de um XPZ pré-pronto com um exemplo do GAN. O GX Flow, ele já tem uma tela padrão, que é uma tela azul, enfim, que se você executar qualquer coisa ali, assim, de fluxo, ele vai abrir uma tela azul padrão inicial. Mas, enfim, a gente não utiliza essa tela, tanto que vocês viram ali o exemplo, que não daria para botar no cliente aquela tela azul, então a gente reconstruiu tudo por API. Então, como dá para construir qualquer tela do GAN com API, a do Flow também dá para fazer com API. E também os dois se integram ali assim, né? Então, os usuários, eles ficam nas duas plataformas. Assim que eu insiro um usuário do GAN, ele vai para o Flow e do Flow a mesma coisa. Então, isso já está tudo certo. Então, se tu começar a utilizar o GX Flow, ele já vai pegar os usuários do GAN e vai sair funcionando. Eu acho que era isso. Com relação, assim, à questão aqui, assim, a última pergunta, mas eu não vou abrir aqui, assim, se vai estar disponível para apresentar para a equipe, todos os webinars estão disponíveis, né? Enfim, de qualquer forma, é só falar com o pessoal de Genexus. Eu te digo isso porque tem alguns que eu não consegui assistir e eu consegui ver depois. E aí eu acho mais fácil, provavelmente, falar com a Ingrid, alguma coisa ali assim, para ela passar o link ou qualquer coisa. Então é isso, pessoal. Então, vou agradecer a presença de vocês aqui, assim. Posso dizer que o GX Flow ele é muito legal, ele dá a possibilidade de flexibilizar tarefas, por exemplo, já aconteceu de a gente pegar e tirar a atividade no meio porque não estava indo, ele flexibiliza muito, torna visível para o cliente, e aqui, assim, para nós da prefeitura foi um super case, porque como uma das coisas da prefeitura é a publicidade, ou seja, tem lei lá, cara, a gente está na frente da maioria das prefeituras do Brasil aqui, assim, porque estamos dando realmente publicidade a tudo. Então, obrigado, pessoal, vou deixar o Márcio se despedir, assim, e qualquer coisa, precisar de qualquer coisa, assim, qualquer dúvida, a gente está aí para ajudar a comunidade também, que ajuda bastante a gente quando a gente precisa. Abraço. Valeu, pessoal, obrigado pela presença de todos, espero ter sanado boa parte das dúvidas de vocês, e até a próxima.